todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fábia. No vídeo de hoje nós vamos fazer algumas coisas um pouco diferentes. Eu estou fornecendo um molde, que é um molde de uma pala que eu estou denominando como pala multifuncional. Nós vamos usar essa pala neste vídeo para fazer alteração para dois modelos de macacão. Mas eu chamo ela de multifuncional porque essa pala pode ser usada para fazer alterações para qualquer coisa. Além dos macacões que vamos ver aqui, outros modelos de macacão e muitos modelos de vestido, tá bom? Pode ser usada também, claro, como top, como blusinha. Basta fazer as alterações necessárias. É uma modelagem simplíssima, muito fácil de costurar. A pala em si, dependendo do uso que você for fazer com ela, é um molde que gastaria pouco tecido, dependendo do uso, claro. E a costura dela para praticamente todos os modelos que vocês escolherem vai ser também bem simples. O molde é um molde exclusivo dos membros sênior e molde dos membros sênior não tem tamanho gratuito. O molde pode ser encontrado na página da comunidade Dona Fada, como eu disse, exclusivo para os membros sênior, e o link para acesso à comunidade e filiação à mesma encontra-se na descrição do vídeo. Na mesma descrição vocês encontrarão cupom de desconto para uso na loja do nosso parceiro comercial e todos os demais links para as páginas Dona Fada. Vamos começar então? Muito bem. Eu estou aqui com dois moldes que nós já temos, tá bom? Nós vamos aproveitar os nossos moldes para fazer essa alteração para macacãozinho que eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com os tecidos que eu vou usar. Eu vou fazer dois tipos de alteração com dois moldes diferentes, para vocês verem que independente do molde que você tiver, você consegue fazer isso. O molde da pala multifuncional é esse aqui, tá bom? Ele está dividido em três partes. Como são muitos tamanhos, eu coloquei um de 3 meses a 2 anos, o outro, se não me engano, de 3 a 7 e o outro de 8 a 15. Então, são 3 moldes dessa maneira aqui. Esse daqui, o maior, que é o que nós vamos usar, é 2 anos. Eu tenho aqui o molde daquela bermudinha que nós fizemos para o vídeo das roupinhas de algodão para as crianças do sertão. É um vídeo livre, com molde com vários tamanhos também, então eu vou mostrar uma alteração com ele e vou mostrar uma das alterações com um vídeo que nós temos também, que é da calça social, se não me engano, exclusivo para membro sênior. O que é importante quando você vai fazer a alteração de um molde, de uma pala para um macacão. Você precisa ter o molde da pala, claro, e do macacão. O tamanho da pala que você vai escolher, de preferência, é uma pala que chegue até a cintura. Se ela não chegar até a cintura, você vai ter que fazer esse ajuste para que ela chegue até a cintura. No caso dessa nossa pala, eu fiz todas elas. Embora ela tenha alcinha e você não vá saber o tamanho que sobra aqui para o ombro, ela vai estar chegando na cintura. Se ela não estiver chegando na cintura, ou melhor, se você tiver uma pala que não está chegando na cintura, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma pala de 2 anos, deixa eu pegar outra, porque essa daqui é de 3. Olha, aqui é a parte das costas, mas não faz mal. Isso daqui é um casaquinho de 2 anos. Você vai juntar aqui, olha, o final da cava com o final da cava. E vai medir daqui até lá. Para 2 anos, teria que ter 24 centímetros. Na verdade, são 22, é a medida da frente, tá? Mas a gente coloca 2, que é um para a costura aqui, um para a costura aqui. Então, 24 centímetros, você mediria aqui, olha. Você veja que a nossa pala aqui está chegando no lugar certo, tá? Se não tivesse, era só você acrescentar até ter o tamanho da cintura. Por que nós precisamos que a pala esteja na cintura? Porque nós vamos basear o aumento que nós vamos fazer aqui no fato dos dois moldes se encontrarem na cintura.
Você vai dizer para mim, mas dona Renata, se elas estão na cintura, não é só juntar e pronto? Não, não é, viu gente? Porque macacão precisa ter uma folga aqui, olha, por causa da movimentação do braço. Você sobe com o gancho e incomoda. Ele sempre tem que ter uma folga. Essa folga varia, digamos, de 6 centímetros. Não é uma medida fixa, porque isso depende do tecido, depende do tamanho da criança, depende do uso do macacão, depende se é mais justo ou mais estreito e depende inclusive do... Mas vamos dar como base no mínimo 6 centímetros. O que significa isso? Eu estou aqui, olha, com o molde da frente da calça, o molde da frente do macacão. Eles vão ser unidos assim, tá? 6 centímetros eu tenho que afastar aqui, olha. 5, 6. Então, esta daqui seria a margem que nós temos para a movimentação da criança, tá bom? Nós vamos cortar o nosso molde desta maneira. Vamos fazer esse recorte aqui até o final lá. Aqui você tem que chegar até onde está a calça. A calça tem a largura necessária para passar no quadril. Se nós não vamos colocar nenhuma abertura nesse macacão, você vai fazer com uma abertura necessária para passar o quadril. Neste caso, o que você faz aqui? Você arredonda aqui, olha. Se você quiser um macacão mais fofo, você arredonda um pouco mais aqui, depois vai fechando na perninha. Lembrando, isso é a medida do quadril, cintura, que no caso está com a medida do quadril, porque a calça não tem zíper. E aqui a parte de cima, tá? Então, eu vou mostrar para vocês na hora que nós cortarmos. A primeira maneira da gente cortar. Segunda maneira, eu vou usar o molde que eu mostrei para vocês da bermuda que nós usamos no vídeo de roupinha de algodão para as crianças do sertão. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, quem não viu aproveita e já vê e já colabora. O que você vai fazer com esse molde? Você vai pegar o molde da bermuda, eu tô com o molde aqui da bermuda de 2 anos. Este molde também não tem aumento para cos, então ele está na cintura. Nós vamos fazer em relação à parte aqui da frente a mesma coisa, tá? Você só vai ter que dividir esse molde em parte das costas e parte da frente, porque o molde do roupinha de algodão é um molde só. O que você faz? Você vai dobrar primeiro a barra e marcar aqui, ó, fiz um pique. Alinha aqui e faz um pique aqui também, porque essa será a metade que você vai usar. Eu vou cortar aqui para vocês entenderem melhor. Vejam, eu fiz um pique aqui no meio da barra, um pique aqui no meio do cos. E agora a gente vai cortar aqui onde ele está marcado. Vocês veem que dá uma diferença, tá? Por isso que a gente tem que fazer esse pique. Então agora nós temos aqui, olha, a parte da frente e a parte das costas. Eu vou fazer com o comprimento que tá. Vai ficar um macacãozinho tipo pescador. E aqui eu vou fazer de forma diferente, tá bom? Nós vamos fazer a pala de uma cor, separadamente nós vamos fazer a parte de baixo. Então, neste caso, nós já temos a pala no comprimento normal, que eu já mostrei para vocês. Nós vamos cortar a pala aqui, nesse mesmo tamanho. E a calça é que nós vamos subir os 6 centímetros que nós precisamos para dar a folga no gancho, tá bom? E é importante que vocês percebam o seguinte, nós vamos subir 6 centímetros, nós vamos subir 6 centímetros. Ou seja, no total o gancho vai ter 12 centímetros a mais, tá? Para fazer esse modelo, você tem as opções, estamos aqui, ó, com a calça, tá bom? A calça nós vamos cortar aqui, isso daqui é a pala que nós vamos cortar nesse tecido. Então, a posição seria essa, tá? Você vai subir os 6 centímetros aqui da calça e aqui nós temos a seguinte opção. Como a pala vai manter-se no tamanho que está, você pode aqui subir reto, por exemplo, 6 centímetros, abrir um pouquinho. Pode até abrir um pouquinho aqui também, se quiser. E franzir para que ele atinja o tamanho da pala depois com um franzidinho.
Ou você pode fazer a medição aqui, subir reto e deixar ele sem franzido nenhum. Eu vou subir reto no gancho para dar uma franzidinha nele para vocês verem como vai ficar bonitinho. Acho que deu para entender, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Neste tecido, eu vou cortar. A pala é a mesma para frente e para as costas. Então, eu vou cortar essa pala 4 vezes, tá? Vou cortar 2 vezes para frente, que é tecido principal e forro, 2 vezes para as costas, tecido principal e forro. Eu vou forrar para poder fazer um acabamento bonitinho aqui na costura do franzido, tá bom? Mas se você quiser fazer isso com viés, também pode. E a calça eu vou cortar, então, 2 vezes a parte da frente, 2 vezes a parte das costas. E como eu disse para vocês, eu vou abrir um pouquinho aqui para dar um franzidinho na hora de colocar na pala. Bom, então como é que nós vamos cortar isso aqui? Eu já vou mostrar para vocês. Então vamos lá, olha. Um modelinho pescador, mais curtinho. Eu vou fazer a pala com esse tecido, vou fazer a calça com esse aqui. Estou aqui, olha, com o tecido dobrado, tá bom? É uma parte, depois eu vou cortar o forro. Então, nós vamos cortar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou fazer a parte da frente abotoadinha, tá? Então, nós vamos cortar a parte das costas aqui, na dobra do tecido. Então, está aqui, olha, essa daqui vai ser a parte das costas, tá bom? É fechadinho nas costas e nós vamos abrir ele na frente. Para abrir ele na frente, nós precisamos nos lembrar que ele não tem margem de abotoamento, tá? Então, você vai precisar acrescentar. Você pode fazer, inclusive, com zíper, vocês sabem já colocar zíper, que eu já mostrei como. E acrescentar 2,5 centímetros para abotoamento com botão, 1,5 para zíper. Outra coisa que eu já vou aproveitar que eu tô lembrando para falar para vocês. O local para colocar a alça, eu fiz isso daqui pensando em colocar o rolotê. Então, ele tem aqui uma margem bem pequena para costura, tá bom? Se você quiser, na hora de cortar, aumentar para você conseguir se movimentar aqui com mais facilidade, pode. Eu tô cortando normal, porque eu vou fazer um rolotezinho, eu vou encaixar esse rolotê depois aqui, e a costura aqui eu não preciso usar 1 centímetro, só o suficiente para fazer o acabamento claro, tá bom? Mas não custa avisar, tá? Vocês podem, ó, cortar assim se quiserem, tá? Aumentar um pouquinho para que vocês possam depois, na hora de costurar, se sentir mais seguras. Então, vamos lá, ó. Eu vou aumentar aqui que eu vou colocar botão, tá bom? Estamos com o tecido dobrado, cortando na medida do molde. Ele tem margem de costura em todas as partes. Aqui não, porque ele foi feito pensando em ser cortado na dobra do tecido, tá bom? Como nós vamos fazer o outro modelo, inclusive. Eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui, olha. Qual é os 2,5 centímetros? Então, vamos lá, olha, 2,5 centímetros é o meu abotoamento. Pronto. Agora, nós vamos cortar isso daqui no forro, tá bom? Nós precisamos do tecido principal e do forro. Eu cortei aqui já o tecido para fazer o rolotê também. É importante vocês saberem o seguinte, você consegue fazer rolotê no fio reto? Você consegue, mas dá muito mais trabalho, tá bom? Fica muito mais difícil de virar. Então, vai fazer rolotê, eu sugiro que corte no viés. O tamanho da alça vai estar no molde um tamanho aproximado. Aproximado porque depende do tamanho do laço que você quer, claro. E se você quiser fazer alcinha normal, sem amarrar, você vai precisar colocar o nosso molde em cima de um molde que chegue até o ombro. Olha, você pega aqui, você vai alinhar a final da cava com o final da cava aqui e vai medir aqui, tá bom? Tá faltando aqui, olha, 6 centímetros para chegar no ombro.
Então você teria que fazer uma alcinha aqui com 12 centímetros, porque ela vai voltar para a parte das costas, e mais a margem aqui de costura. Então seria no mínimo 14 centímetros, tá? Eu vou fazer com lacinho. É importante também o seguinte, nesse molde que tem uma abertura na frente, nós estamos fazendo ele aqui aberto na frente. Você até pode fazer a alcinha sem ser com lacinho. Fazer a alcinha só, eu vou até fazer para vocês verem, para ficar duas maneiras diferentes de fazer. Você fazer a alcinha, como vocês viram, eu teria que cortar a alcinha aqui com 14 centímetros. Então você corta os dois para fazer a alcinha. Você pode fazer porque ele tem uma abertura na frente. No outro macacão que nós vamos fazer, faça a alcinha de amarrar, porque ele não vai ter essa abertura. A alcinha de amarrar facilita para entrar no corpo. Então, cortamos aqui a parte da frente e a parte das costas do primeiro macacão, nós vamos cortar a calça dele. Temos aqui, então, o tecido para cortar as costas e a frente da calça. Então, está aqui, ó. Vamos usar o molde do roupinhas de algodão para as crianças do sertão. Estamos aqui com a parte da frente, estamos aqui com a parte das costas. Ele vai ser cortado duas vezes costas, duas vezes frente. Então vamos aproveitar o tecido melhor, né? Eu posso dobrar aqui, olha. Eu tô fazendo isso porque assim vocês já veem como é que eu trabalho também, né? Eu nunca mostro, raramente mostro como é que eu corto as coisas. Aqui já dá para vocês verem. Então, medi aqui para economizar o tecido. Vou colocar a parte da frente, vou colocar a parte das costas. Vocês se lembram que eu disse que nós temos que aumentar aqui, tá? Que é para dar a folga no macacão para a movimentação da criança. Macacão é sempre um problema, porque como é uma roupa inteiriça, a hora que você levanta o braço, você levanta o macacão inteiro, levanta gancho, levanta tudo. Por isso que tem que ter essa folga aqui no gancho, tá bom? O gancho de um macacão nunca pode ficar rente à virilha, porque ele vai incomodar até para sentar. Quando eu era mocinha, eu fiz um macacão, me lembro até hoje, azul para mim, azul claro, assim, muito bonito. Eu queria ir num show no Canecão, lá no Rio, e eu fiz o macacão. Golinha esporte, bolsinho, super gracinha. E eu tinha, o quê, 20 anos, então você gosta de roupa justinha, né, toda ajustadinha no corpo. E eu fiz ele quase que sem folga nenhuma no gancho. Gente, eu não conseguia nem sentar com o macacão. Fiquei linda, maravilhosa, mas tinha que ficar em pé. Então não façam isso, tá? Então está aqui, olha, vamos alinhar parte das costas e a parte da frente. Vão ser cortadas separadamente, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, eu aumento os 6 centímetros que nós já vimos que precisam ser aumentados. Se vocês vão usar esse molde para fazer um monte de macacãozinho, vocês façam isso no papel, tá? Para já ter o molde devidamente alterado. Então, vou colocar aqui, olha, 6 centímetros, 6 centímetros. A mesma coisa na parte das costas. 6, 6. Marcamos o aumento necessário. O que eu disse para vocês que nós podemos seguir reto é isso aqui, olha. Como vocês observam, tanto aqui na parte da frente, olha, aqui na parte da frente e aqui na parte de trás, o gancho vai entrando para o lado lateral, tá? Para que a gente possa ter um franzidinho a mais aqui, o que que eu faço? Aqui da onde ele começa a entrar, olha, eu sigo reto.
tá? A mesma coisa aqui do lado da frente. Aqui da onde ele começa a entrar, eu sigo reto. E vou cortar aqui, olha. O corte seria aqui, tá? Acompanhando o desenho. O corte seria aqui. Eu posso abrir um pouquinho aqui, fechando lá, para dar um franzidinho legal na parte de cima. Mostro para vocês. Olha, que vocês veem melhor. Eu viria cortando aqui, certo? Eu vou aproveitar esse trechinho aqui e vou cortar fazendo isso aqui, ó. Lá na barra, eu vou chegar aonde está o molde. Aqui, a mesma coisa. Aqui está o molde. Eu só estou abrindo ele um pouquinho aqui para cima, que é, como eu disse para vocês, para dar uma margem de franzido maiorzinha. E vou cortar aqui onde nós ciscamos. E aqui está, olha, parte da frente, parte das costas. Parte das costas, nós vamos conseguir franzir isso aqui, ó. E a parte da frente. Este molde, na hora que nós formos costurar, nós vamos sobrepor esse abotoamento, tá bom? Então, ele vai ficar do mesmo tamanho que esse. O franzido vai ser o mesmo. Nós vamos costurar aqui no abotoamento, porque ele vai abrir só na pala. Então, nós vamos ter a mesma margem de franzido de um, nós vamos ter no outro. Estamos, então, com o nosso primeiro macacão aqui, este pescador, cortadinho. Vamos ver como é que nós vamos cortar o segundo. Está aqui o nosso tecido, parte das costas e o molde da pala multifuncional. Então, tá aqui, olha, eu vou alfinetar a pala aqui. E nós vamos alfinetar a calça nos 6 centímetros abaixo do final da pala aqui, olha. Então, tá aqui, ó, vou trazer a calça aqui até os 6 centímetros. Isso daqui deverá estar alinhado, tá bom? Olha, ele vai chegar um pouco mais pra cá. E vou alfinetar a calça aqui também. Vocês observem que aqui ele ficou torto. Isso sempre sobe fechando um pouco, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui esse alfinetamento. Centro das costas com o centro da pala deve estar alinhado, tá? É isso aqui, olha. Centro e centro alinhados. Aqui o alinhamento não dá, tá? Então, nós vamos fazer aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Nós vamos recortar isso. E daqui para lá, eu vou alcançar a margem da calça, arredondando isso daqui, ó. Está aqui, olha, nosso macacãozinho. Perninha e a parte de cima dele. Bom, parte da frente, então. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, olha. Nós vamos alinhar. Você vai alinhar aqui primeiramente. Tanto faz, tá? Alinhar a calça ou alinhar a pala. Você depois vai ter que aumentar os 6 centímetros de qualquer maneira e no mesmo lugar. Então, está aqui, olha, isso daqui é o centro da frente, isso daqui é o centro da frente. Então, você vai pegar aqui os 6 centímetros que nós precisamos de aumento e vamos alinhar a calça aqui, nesses 6 centímetros.
o que você tem que observar quando fizer isso é o fio da calça. O fio da calça é a barra dela, tá? É isso daqui. Então, você tem que alinhar ela dessa maneira. Tá aqui, olha, o fio. E qualquer eventual mudança na posição do molde, você vai fazer na pala. Aqui nós temos os 6 centímetros, ele tá reto. Agora é só cortar também. Aqui, olha, tá bonitinho aqui, né? Então, você vai cortar aqui também. O importante aqui para mostrar para vocês é este lado, tá bom? Então, nós temos aqui a pala, você vai abrir até alcançar lá, ó. A mesma coisa que nós fizemos na parte da frente, tá bom? Você abriu aqui um pouco em cima e na parte de baixo você vai chegar na medida correta do molde. E nós estamos aqui, olha, com as duas partes, frente e costas. Eu sugiro sempre, nesses casos, quando a gente faz essas alterações, e até em molde normal já, que não está alterado, que você vai fazer do jeito que está. E você, antes de costurar, você confira aonde ele vai ter que ser costurado. Olha, você junta aqui, ele vai ter que ser costurado essa parte nessa. Se tiver diferença, você já corta, tá bom? Então, confere primeiro uma lateral e confere depois aqui na parte interna. Marcou a diferença, acerta para na hora que você for costurar já tá tudo certinho. Nós cortamos, então, o macacãozinho pescador, o outro macacãozinho com a perna comprida. Nós vamos começar a costura por esse. Neste daqui eu cortei o forro também, tá bom? Aproveitei o tecido de um vídeo anterior que tinha sobrado, cortei as alcinhas. Este daqui, então, nós vamos fazer a palhinha com forro, está tudo cortado. Nesse daqui eu vou mostrar para vocês com viés. Eu não costumo usar viés, mas é uma maneira fácil de fazer e que deixa a roupa sem 2 camadas de tecido, né? Pode ser mais leve. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, então, nós temos um passo a passo em imagem que vai estar aqui na descrição do vídeo de como cortar e de como costurar viés. Eu vou mostrar uma outra maneira para vocês que eu não havia mostrado antes porque eu não sabia também, eu aprendi recentemente. Então eu vou mostrar essa maneira que eu achei super prática, eu nunca fiz, então se der errado a gente erra junto, tá bom? Vamos lá. Olha, eu cortei aqui uns quadrados do meu tecido, tá? Tecido quadrado, fio, normal. Cortei no tamanho que deu. Claro, vocês podem cortar maior ou menor de acordo com o tamanho do tecido que você tem. Está aqui, olha, o nosso quadrado, tá bom? Você vai virar ele dessa maneira, porque isso daqui é o viés. Vai pegar uma régua, colocar aqui, olha, e nós vamos começar a virar dessa maneira como vocês estão vendo, ó. Dá uma puxadinha para ficar firminho e vamos virando. Chegou aqui no fim, vou pôr uma fita aqui para segurar a pontinha. E nós vamos agora fazer uma marcação aqui, olha. Como eu já comentei com vocês, eu normalmente faço viés com 3,5 centímetros. E depois, se precisar cortar, diminuir a largura, eu diminuo. Você vai fazer a marcação, então, na largura que você quer. No meu caso, 3,5 centímetros, tá bom? Eu vou fazer essa marcação em todo o viés aqui, olha. 3,5, 3,5, 3,5. Agora que você fez a marcação, você vai riscar isso daqui em fio reto, tá bom? Não é enviesado, não. É assim mesmo, olha, retinho. Em todos os 3,5 ou 4 ou 2,5, enfim, na marcação que você fez. Riscou, nós vamos tirar a régua aqui de dentro, olha.
cortar na marcação que nós fizemos. Olha, nós estamos aqui com todos os nossos fiozinhos de viés, as nossas fitinhas aqui de viés, todas elas prontinhas, e é só a gente agora costurar. A maneira de costurar isso, nós já temos nesse passo a passo que eu falei para vocês. Viés a gente costura dessa maneira, olha. Você coloca o viés um sobre o outro nessa posição, tá bom? Com a margem de costura para fora, 1 centímetro aqui para fora, 1 centímetro para fora. E vai costurar dessa pontinha até essa pontinha. Centímetro para fora, centímetro para fora. Você vai costurar aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. A costura deve ser feita desse vezinho até esse vezinho. Na hora que você vira, ele fica aqui perfeitinho, tá bom? Eu recentemente assisti um vídeo, eu não sei de quem realmente, mas normalmente os vídeos que eu assisto de costura, eles são asiáticos ou russos. Então deve ser de alguém da Ásia ou da Rússia, mostrando essa maneira de cortar viés. Eu achei excelente, porque você já corta um monte de uma vez e com o tamanho certo. Parece que deu certo, né, gente? Então podemos usar esse método. Então você vai cortar o viés, fazer essa tira toda de viés que você vai precisar, que nós vamos precisar de viés aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos costurar aqui tanto na frente quanto nas costas. A primeira coisa que nós vamos fazer é costurar os ganchos. Obviamente, direito do tecido voltado para o direito do tecido, certo? Dessa forma aqui, olha, nós vamos costurar. Nós vamos precisar de viés, então, para os dois decotes, frente e costas. E o decote e o viés das alcinhas, nós já vamos fazer comprido, que é para ele dar o lacinho aqui, para formar a alça já. O viés da cava já vai formar a alça. E vou aproveitar aqui para explicar para vocês que vocês podem aproveitar isso para outras costuras. Eu vou deixar no arquivo aqui desse molde a medida dos ganchos de, acho que é RN até 14 anos. Medida do gancho completo. O que é a medida do gancho completo? Vai ter um desenho no molde, inclusive. É essa medida total aqui. Neste caso aqui, ele tá parando no decote, mas a medida total do gancho que vocês vão receber vai do pescocinho da frente até aquele ossinho do pescoço atrás, tá bom? É essa medida do gancho que você tem que aumentar os 12 centímetros no total que eu disse para vocês. Tá bom? No mínimo 12. Porque a medida que eu vou passar para vocês é a medida do gancho sem muita margem. Ela tem alguma margem, mas ela está mais próxima da virilha. Então, aquela medida vocês podem aproveitar para qualquer outra roupa que vocês vão fazer. Lembrando que precisa acrescentar essa margem de vestibilidade, tá? Então, nós vamos começar a nossa costura aqui, fechando os dois ganchos, da parte da frente e da parte das costas. Aqui, olha. Você vai costurar tanto a frente quanto as costas, passar um overlock ou zigue-zague, fazer pix na parte curva e rebater a costura por fora. Se quiser fazer com costura francesa, nós temos um vídeo aí explicando costura francesa, você vai fazer o contrário, tá bom? Você vai costurar pelo lado direito, você faz uma costura aqui de meio centímetro até um pouco menos pelo lado direito, depois de costurado vira para o avesso e costura novamente usando o restante da margem de costura. E vai precisar rebater essa costura também.
Como eu já disse várias vezes, eu não sou muito fã de costura francesa porque ela fica muito grossa. Então eu vou fazer agora isso, eu vou costurar aqui os 2 ganchos e já fechar aqui todas as tirinhas do nosso viés para poder deixar pronto o viés que nós vamos colocar aqui. E a colocação desse viés é até simples, porque como ele tem alcinha, nós vamos estar com a parte aqui aberta, vai ser fácil de fazer. Como eu fiz isso junto com vocês, eu nunca tinha feito esse viés dessa maneira, né? Eu fiz 2 quadradinhos daqueles. Os quadradinhos tinham aproximadamente 30 centímetros, tá? Você usando todos os cortes, porque alguns vão sair assim pequenininhos, tá bom? 2 deles aqui eu não usei. Mas você usando todos os cortes, em 3,5 centímetros no 30 por 30, ele dá aproximadamente 5 metros de viés. Legal, né? Eu prefiro fazer assim e costurar um por um, porque eu passo vai e volta tanto no início quanto no fim do viés. Quando a gente faz daquela outra maneira, que todo mundo já deve ter visto, porque tem milhares de vídeos no YouTube, que você corta o quadrado, depois inverte, costura e corta o viés. Ele fica soltando depois que você corta a linha. Bom, então tá aqui o nosso viés feito, tá aqui o nosso centro costurado, tá? Essa daqui é a parte das costas, eu costurei, fiz os piques, passei o overlock, virei a costura e rebati para o lado de cá. Na parte da frente eu fiz a mesma coisa, apenas rebati a costura para o lado oposto a esse, que é para elas não se encontrarem aqui e ficar muito grosso. E agora nós vamos colocar primeiramente o viés aqui no decote, tá? Como eu vou fazer isso? Eu vou mostrar 2 maneiras de vocês colocarem o viés. Então eu vou colocar de uma maneira no decote e de outra maneira na cava. Para a colocação do decote, nós vamos fazer o seguinte: você pega aqui o seu viés, dobra ao meio. Estamos pelo lado avesso aqui, olha. E você vai costurar esse viés dessa maneira aqui, dobrado ao meio, tá bom? Ao redor do nosso decote todo aqui, olha. Você vai costurar o viés. Depois que você tiver costurado, você vai refilar a costura, vai virar esse viés para o lado direito, dessa forma, e costurar. Está aqui, olha. Virei para o lado direito, costurei, o acabamento dele está assim, pela frente, pelo avesso, dessa maneira. Então, depois que nós fizermos o acabamento dos 2 decotes, frente e costas, nós vamos, então, costurar uma lateral, tá bom? Eu falo uma porque você pode costurar as 2 se você quiser, mas é mais fácil a gente colocar viés com a cava aqui aberta. Nós não vamos conseguir fazer isso nas 2 cavas, porque eu vou costurar uma, vou abrir, colocar o viés, depois eu vou ter que fechar a outra lateral e vou estar com as 2 fechadas. Mas pelo menos fica fechado para costurar uma só, tá bom? Então, colocamos o viés aqui no decote, você vai alinhar aqui as costuras da lateral, costurar, tá bom? Overlock ou zigue-zague e rebater da mesma maneira como nós fizemos aqui. Se você quiser colocar um bolso, um enfeitezinho aqui, você faça isso agora enquanto ele está aberto. Você pode colocar um bolsinho tipo canguru aqui na frente, por exemplo. Você pode colocar 2 bolsinhos atrás. Você aproveita enquanto ele está aberto e faça isso com ele aberto. Eu vou então costurar a primeira parte das laterais para mostrar para vocês como é que nós vamos colocar o viés na cava, já formando a amarração. Eu costurei uma das laterais, passei o overlock ou zigue-zague, rebati essa costura para a parte das costas. O que eu falei para vocês sobre o bolsinho é isso, olha, se quiserem colocar um bolsinho, coloquem agora, tá? Tanto um bolsinho assim na frente, como um bolsinho nas perninhas,
Se você quiser colocar bolso na lateral, então seria ideal fechar a lateral, sem fechar, por exemplo, as costas, fechar as duas laterais, colocar o bolso, depois fechar o gancho das costas e aí terminar todo o viés em todas as partes, tá? Mas nós estamos aqui com ele dessa maneira. Você vai cortar o seu viés do comprimento que você quiser, que você pretende a amarração. O meu aqui tá com, deixa eu ver, 2, 4, 6, cerca de 80 centímetros. O meu viés para uma das cavas. Então eu acho o meio dele. Está aqui o meio dele. Eu vou colocar também pelo lado avesso, tá? Então eu viro para o lado avesso. O meio do meu viés está aqui, eu alinho o meio dele na costura lateral. Está aqui, ó. E nós vamos agora costurar esse viés acompanhando a cava até o final da cava, tá? Dos dois lados. Eu começo sempre pelo meio. Vou costurar de um lado, vou costurar do outro. Uma vez costurado, você vai fazer pix, tá bom? É uma costura bem curva, independente de ser viés, você vai fazer pix. Viramos agora para o lado direito e nós vamos costurar esse viés aqui dessa maneira. Olha, você vai fazer uma voltinha e fazer a outra voltinha. E vai costurar agora então o seu viés até o final, tá? Você vai passar daqui costurando, vem costurando, vai dobrando o restante e costurando para formar a tirinha. Essa é uma maneira de fazer a mais simples. A outra maneira é você fazer o seguinte. Deixa eu pegar um tecido contrastante, senão vocês não vão ver. Acho que tá dando para vocês verem. Costurei do lado avesso. Você vai virar agora, olha, vai virar isso daqui desta maneira. Está aqui a costura, está aqui o viés pelo lado direito. Vai alinhar aqui e vai costurar acompanhando essa costura. Você vai fazer, na verdade, um rolotê aqui. Vai virar depois esse rolotê e fazer o acabamento aqui. É bastante mais complicado, tá bom? Para quem não tem experiência. Então, a minha sugestão é essa aqui. Você vem, vira, começa aqui pelo meio, tá bom, gente? Você vira o seu viés, eu tô sem óculos, não tô enxergando é nada aqui. Para quem não tem muita prática com viés, o ideal, inclusive, aqui seria alinhavar, tá? Para você não ter problema depois na finalização aqui da costura. Eu vou dar uma alfinetadinha, que é só para vocês verem como deve ser feito. Olha, está aqui, nós viemos costurando. Quando você chegar aqui, você já vai estar com a parte de baixo dobrada. É só dobrar a parte de cima, uma sobre a outra, e vir costurando até o final para fazer o acabamento da alcinha, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro, claro. Depois que você fizer isso, você fecha então a segunda lateral, e nós vamos fazer o mesmo trabalho do outro lado. Está aqui, olha, super gracinha. A gente depois faz a barra, dá uma dobradinha para ficar assim, moderninho. E olha só que belezinha que ele fica. Então, as últimas explicações para esse molde, como fazer, eu já mostrei para vocês. Vocês vão sempre conferir esta medida aqui com o quadril da criança, tá? O molde está nos tamanhos padrão. Isso significa o quê? Esse molde, por exemplo, é para 2 anos. Uma criança de 2 anos tem 52 centímetros de quadril. Para que o molde não fique extremamente largo, ele está com 4 centímetros de margem de vestibilidade, ou seja, ele está com 56 centímetros aqui, tá? Ele passa pelo quadril da criança justo. Então, se vocês quiserem uma coisa mais larga, vocês têm 2 opções. Ou vocês vão aumentar um pouco aqui, deixar ele mais folgadinho também na parte da cava, ou vocês fazem uma aberturinha na frente, tá bom? Põe um pequeno zíper, faz uma carcelinha com 3 botões, como vocês preferirem,
tá explicado, né? Nem toda criança tem, obviamente, apesar da idade, o mesmo tamanho. É uma outra maneira de vocês amarrarem isso, em vez de amarrar só lá em cima, é fazer isso aqui, olha. Você pode até fazer já a alça própria para isso. Eu não fiz, eu fiz para amarrar em cima. Que ele fique com 2 lacinhos aqui na frente, tá? Você faz a alça de trás mais comprida, a alça da frente mais curta. Então aqui nós terminamos o nosso primeiro modelo e vamos começar o segundo. Bom, vamos então para o nosso segundo modelinho. Nós já cortamos frente, costas e as 2 partes da calça. Nós vamos começar, a primeira coisa que você vai fazer são as alcinhas. Como eu disse inicialmente para vocês, ele tem um ombro bem estreito. Então você pode alargar se quiser. Se quiser fazer uma alcinha mais larga, vai alargando o ombro de acordo com a alça que você quer, tá bom? Eu aproveitei aqui e fiz uma alça bem fininha. Então o que você vai fazer? Parte da frente, tecido principal. Eu estou alinhando essa alcinha aqui, olha, bem no meio aqui. Vai sobrar uma margem de costura pequena aqui para mim. Isso é outra questão, tá bom? Aqui tá o final. Tô com uma margem pequena aqui, eu posso costurar até aqui e fechar também. A única coisa que eu peço para vocês observarem bem é o tamanho da alça, tá? E isso seria ideal medir na pessoa. Pode medir no molde também, como eu já mostrei. Mas alcinha que não tem amarração, o ideal sempre seria medir na própria criança. Ou no adulto, né? Porque eu estou fornecendo junto com esse molde, um molde para adulto, uma pala para adulto, neste estilo aqui, com alcinha também. A alça no molde adulto não é alça de amarrar, mas vocês podem fazer usando esse vídeo. Isso daqui tá torto, olha, vamos deixar ele retinho. Aqui está, colocamos. Você vai pegar agora o seu tecido do forro, alinhar e nós vamos costurar, observando para costurar aqui na lateral certinho. Cava a parte de cima da alcinha, o decote, costuramos novamente aqui, é sempre bom dar um retrocesso aqui, tá? E vamos costurar a cava de novo. Costuramos, refilamos, tesoura de picotar ou pix nas costuras curvas. Pega a alcinha e vira. Então está aqui, olha, pala das costas já prontinha com a alcinha embutida. Agora nós vamos colocar a parte das costas. Então você vai pegar o forro, lado direito do forro, você vai alinhar aqui na alcinha. Vamos colocar aqui um alfinetinho, observando que o lado direito esteja voltado para você, tá bom? A mesma coisa do outro lado. Vamos colocar o forro aqui por baixo, alinhar a alcinha e alfinetar. Agora nós vamos pegar o nosso parte do tecido principal, lado direito. Então nós vamos voltar o lado direito para o lado direito, dessa maneira, olha. A mesma coisa do outro lado. Abotoamento, lado direito voltado para o lado direito. Você vai alinhar, coloca outro alfinetinho para segurar e nós vamos costurar. Cava, prender com retrocesso a alcinha, vira até o final aqui no centro e descer com a costura dos dois lados. Costuramos, tesoura de picotar ou os piques nas costuras curvas, é só puxar a alcinha também. E nós estamos aqui então com a pala já prontinha. O que nós vamos fazer agora é passar isso a ferro. E depois de passado a ferro, nós vamos sobrepor aqui o abotoamento e costurar aqui, tá bom?
Estamos com ele aqui passadinho. Qual é a medida para você sobrepor esse abotoamento? Você vai alinhar a lateral da frente ali na lateral das costas, do outro lado a mesma coisa. Alinhou as duas laterais, a medida do abotoamento é essa, tá bom? Então você alfineta. E você prende aqui. Com a palhinha pronta, nós vamos fazer então a parte da calça aqui. Você vai pegar frente, alinhar o gancho direito com direito e nós vamos costurar o gancho. Costurar, fazer os piques na parte curva, passar overlock ou zigue-zague. A mesma coisa nós vamos fazer na parte das costas. Vamos alinhar o gancho, costurar, piques nas partes curvas, overlock ou zigue-zague. E depois, tanto na frente quanto nas costas, nós vamos virar e rebater a costura pelo direito. Costuramos, fiz os piques, passei overlock ou zigue-zague, virei para o lado direito e rebati a costura. A ordem é essa. Os piques devem ser feitos antes de você passar o overlock ou zigue-zague, porque na hora que você vai passar, você consegue puxar ele reto para não dar problema depois na hora de rebater. Parte das costas, parte da frente. Já passei uma linha de franzir aqui. Como o franzido é pouco, eu passei uma linha só, 2 centímetros para baixo da margem. E nós podemos agora costurar isso daqui dessa maneira, deixando a costura para o lado direito e colocar um acabamento, ou costurar dessa maneira, deixando a costura normalmente para o avesso, passar o overlock ou zigue-zague e rebater, ou fazer um acabamento com viés, tá? Então você vai ali, pega a sua linha de franzir, só o franzido normal do número 4, que na minha máquina é o franzir, já praticamente dá. Nós colocamos pouco franzido aqui. Então você alinha, olha, tecido principal e forro juntos. Alinhamos aqui as laterais. Vamos distribuir o nosso franzido e costurar, tá? Você alfineta e costura. Na parte de trás será feita a mesma coisa, tá? Das duas maneiras que eu expliquei para vocês, vocês podem fazer. Tanto a costura normal, deixando a costura para dentro, como a costura deixando a costura para fora e pondo um acabamento depois. Aqui está, olha, costurei, passei um overlock, tirei o fio do franzido, virei essa costura para o lado da pala e rebati aqui. Fiz isso aqui na frente, fiz isso aqui atrás. Nós vamos fazer aqui uma ou duas casinhas, o segundo botão pode ser falso, claro, ele está bem próximo do final da pala. E colocar os botõezinhos. Para finalizar a costura, é aquela costura normal que nós vamos fazer. Você vai alinhar aqui a cava e fazer a costura de cima a baixo, tá bom? Dos dois lados. Você vai costurar e depois essa ponta aqui você vai cortar em V. E depois de cortar isso aqui em V que você vai passar o acabamento, overlock ou zigue-zague. Feito isso dos dois lados, você vai unir as costuras do gancho e costurar do centro para a barra, do centro para a barra. Feito isso, é só fazer a barrinha e o nosso segundo macacãozinho estará pronto. Umas últimas explicações aqui então para vocês. Esses dois macacõezinhos que eu mostrei, claro, são dois modelos, não são os únicos que podem ser feitos. No início do vídeo vocês viram vários modelinhos desta mesma pala com saias diferentes. Todas essas saias nós temos no canal, tá? Então eu vou deixar os vídeos referentes a cada fotografia para que vocês façam a adaptação para vestido se quiserem. O que eu queria mostrar aqui para vocês, que é mais uma opção e que fica também muito bonitinho,
é você fazer o macacãozinho fofoca, que é um macacão que fica super gracioso e para quem vende, inclusive, tem muita saída. Está aqui o nosso molde com o aumento que eu falei para vocês. O que você faria? O macacão fofoca tem perna curta, então você vai arredondar isso daqui e ampliar 5, 6, 7 centímetros. Arredondar aqui e vir para cá, tá bom? Vai dar aquele macacãozinho super fofinho que fica uma gracinha. Então o molde pode ser usado de inúmeras maneiras. Vestido, macacão, eu mostrei no vídeo macacão, porque calça comprida, gancho para calça comprida, não é a parte mais simples de uma modelagem, tá? A gente vê muito molde aí, inclusive eu tenho muito molde com modelagem simples de calça comprida, mas são modelagens bem simples mesmo, que normalmente ficam bem em crianças ou adultos magros. A pessoa que é mais gordinha, que tem um bumbum maiorzinho, que tem um quadril mais largo, o gancho já precisa de alteração. Essas alterações é que são complicadas de fazer, por isso que eu relutei um pouco em mostrar para vocês a alteração para macacão. Porque se a criança ou o adulto tiver mais quadril, por exemplo, você já tem que fazer uma alteração maior, tá? Essas alterações normalmente são feitas no gancho, você vai ampliando o gancho até atingir a modelagem perfeita. Mas isso é uma coisa, claro, que exige experiência. Então, resumindo, eu estou passando aqui uma alteração para vocês, que é uma alteração para as pessoas com corpo padrão. O corpo padrão geralmente é um corpo mais afinado, tá bom? Então vocês já sabem, vão fazer para uma pessoa mais gordinha, no molde adulto, vai usar para uma pessoa que tem um quadril mais largo, vocês vão ter que fazer teste porque as alterações serão maiores. Essa própria ampliação aqui também não é padrão, eu já expliquei isso para vocês no começo. Eu aumentei aqui 12 centímetros, 6 na frente, 6 nas costas, mas isso também não é padrão, tá? Quase sempre para uma pessoa mais rechonchudinha, você precisa aumentar mais. Para adulto também você precisa aumentar mais. Eu já aumentei macacão para mim, não para ficar com gancho muito baixo, mas para ficar com gancho mais ou menos confortável, eu já aumentei até 16 centímetros, tá? Então vocês vejam que a alteração para a calça é uma coisa que vai exigir um pouco mais de trabalho de vocês. Eu estou explicando a maneira simples que não vai dar certo para todo mundo, tá? Fica claro isso aqui. Vocês podem observar que as calças compridas que vocês compram prontas, se não for calça com elastano, quase sempre elas dão defeito. Porque trabalhar com gancho realmente é uma coisa mais complicada na costura e exigiria que fosse feito com as medidas específicas da determinada pessoa. A minha filha, por exemplo, que tem cintura fininha e quadril largo, o gancho da calça dela é quase 15 centímetros maior do que o normal. Tá bom? Bom, dito isso, nós acabamos aqui o que tínhamos que mostrar no vídeo de hoje. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.